Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Me chamo Diácono Luiz, estou aqui no canal, canal novo, e gostaria que vocês compartilhassem meu canal, clicassem no link, tá bom? Para crescimento aqui da obra do Senhor, tá bom? E hoje eu venho trazer um versículo bíblico que Deus tocou no meu coração para a minha vida e sua vida nessa noite, amém? Que vocês possam meditar na palavra e crer que as coisas vão dar tudo certo em nome de Jesus. E a palavra se encontra em Marcos capítulo 4. Jesus apaziguou a tempestade. Amém? No versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram contigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia das ondas acima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava no popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Só até aqui. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, graça te dou, Senhor, mais uma noite, Senhor, na sua presença. Senhor, também, Senhor, entrega essa palavra, Senhor, no qual o Senhor colocou no meu coração para poder trazer para os meus irmãos, que vai agora meditar junto comigo, Senhor, vai ouvir, Senhor, e acreditar nessa palavra. Que o Senhor possa, Senhor, refletir na minha vida, na vida de todos eles, com essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Assim eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra está dizendo aqui sobre a tempestade, né? A tempestade, ela veio e naquele dia, já é tarde, disse: Passamos para o outro lado da margem. E ele, deixando a multidão, levaram contigo, assim como também um barco. Havia também ele e outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertou, dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? É uma palavra que Deus ele nos mostra que nenhuma tempestade pode destruir, pode parar, vamos dizer assim, o propósito e o caminho que Jesus tem para percorrer, ou o percurso que nós temos para percorrer junto com Jesus. E naquele meio ali, naquela hora, naquele momento, Jesus se encontrava no barco, tranquilo, dormindo, porque Deus ele é soberano. Ele é soberano, Jesus é soberano, Filho de Deus, porque ele sabe todas as coisas. Só que ali tinha os seus discípulos junto com ele. E quando o vento levantou um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, os discípulos ficaram apavorados, ficaram angustiados, nervosos, com medo, esquecendo que o mestre estava no barco.
Quantas das vezes a gente, eu e você, ficamos apavorados, com medo, desesperados, angustiados, porque o vento se levantou contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida do seu filho, ou da sua filha, ou do seu esposo. E automaticamente a gente se esquece que nós temos um Deus, que nós servimos um Deus que pode fazer todas as coisas, pode resolver todas as coisas, todos os nossos problemas. E muitas das vezes a gente esquece, a nossa fé ela diminui, esquecemos que servimos um Deus vivo, o Deus de Israel, leão da tribo de Judá, né? Às vezes a gente erra demais diante de Deus, né? Deus ele traz um vento, ele traz uma prova para crescimento da nossa fé, para crescimento até mesmo do nosso ministério. E nos pegamos ali com medo, esquecendo que o piloto daquele barco era Jesus. Ele era o mestre. Quantas das vezes a gente ora, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, faz aquilo. Jesus vai e derrama a bênção sobre as nossas vidas. Até aí está tudo bem, né? Aí está dando glória a Deus, está glorificando. Mas aí quando começa a vir o vento, esquecemos que Deus nos ajudou e Ele pode nos ajudar de novo, né? Às vezes a gente esquece que a nossa fé tem que estar em ação, tem que estar firmada. Igual uma casa feita na rocha, que pode vir um vento que não derruba. Mas se a nossa casa estiver estabelecida na areia, qualquer vento vai levantar, vai levar, vai destruir. É a mesma coisa eu e você, a nossa fé, a nossa vida. Se a gente não tem certeza da fé que nós exercemos, o Deus que nós servimos, que pode fazer todas as coisas, por que temer? Deus está dizendo para mim e para você hoje, não temas, tenha fé. Somente crê e confia. Muitas das vezes Deus coloca um vento para saber, para testar onde está a sua fé nele. Onde está teu coração, está pautado mesmo verdadeiramente em Jesus? Ou está pautado somente quando as coisas estão boas, estão andando bem, está indo bem, está tudo bem com você, está tudo bem com a sua família, está tudo bem entre você e seu esposo, ou entre você e sua esposa, ou entre você e seus filhos, está tudo bem, está tudo bem. Aí a fé está lá em cima. Mas quando bate um ventinho, ah, Jesus, cadê Jesus? Jesus me abandonou. Jesus me largou, Jesus não está nem aí. A fé é aquilo que a gente crê sem ver, né?
Essa é a fé que Jesus quer que a gente permaneça nele, com fé, mesmo sabendo que você não está vendo as coisas conforme você queria ver. Deus também trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Essa é a prova viva. Eu vou ler para você os versículos que Deus também trabalha no silêncio. Vamos lá no versículo 38. Marcos 4, versículo 38. Que diz assim: E ele estava na popa, sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Se aqueles discípulos olhassem para ali, eles tinham que saber quem estava ali. Não era qualquer pessoa, não. Não era eu, não era você, não. Era o Mestre, era Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo, tranquilo, suave. Eu, com a minha fé que eu tenho em Jesus Cristo, em Deus, eu acho que ali até dormindo, ele, com o olho fechado, ele manda o barco se acalmar, rapidinho ele acalmar. Não precisava nem se levantar, nem abrir os olhos. Que Jesus é Deus. Jesus é Jesus, né? Deus é Deus, né? E por que os discípulos ficaram tão apavorados? Mesmo sabendo que o mestre estava no barco. Homem de pouca fé. Às vezes nos pegamos assim com pouca fé, né? Nós temos que entender que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Deus fecha uma porta, ou quando Deus tira algo de você, livramento. Mas muitas das vezes você não quer largar, você não quer perder aquela coisa que está te fazendo mal. Tem coisas, muitas coisas que às vezes está minando a sua fé, as amizades que você tem. Ao invés de dar crescimento no seu ministério, colocar você para andar para frente, se a amizade bate na tua porta, que é para te parar, para te imobilizar. Tem amizade que aparece que não é de Deus, não. É o inimigo da nossa alma que às vezes nos leva para chegar até a nossa porta. Mas em nome de Jesus, hoje tem uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se liberta de coisas que Deus já tinha tirado. Se liberta de coisas que estão tirando a sua fé. Se Deus afastou, não é para você voltar a ficar junto, não. Se Deus tirou, é porque foi necessário. Tem amizade, às vezes, que nós devemos, só de longe, orar pelas amizades, para que eles possam se converter. Mas não é necessário você estar perto, não, porque está te atrapalhando o seu ministério. Mas Deus hoje está dizendo, hoje eu vou tirar
a venda dos seus olhos. Como eu mandei Lázaro sair para fora, quando eu mandei rolar aquela pedra, tirar a pedra do sepulcro e chamei Lázaro para fora, Lázaro ele estava todo enrolado, estava com os olhos todo tampado, com aquele pano, aquela tala. Hoje Deus está tirando a tala dos seus olhos para você enxergar que só Deus é Deus na sua vida. Em nome de Jesus, temos que parar de ficar alimentando a amizade que Deus já tinha tirado. Porque o inimigo sabe quando Deus está querendo te dar uma benção, ele vai te atacar. Ele vai mandar seta para você e você vai segurar. Se você não tiver pautado na palavra, não tiver com fé, convicção que Deus, ele é fiel para fazer tudo aquilo que pensamos e que imaginamos, muito além do que pensamos, do que imaginamos. Deus vira e mexe, ele está testando a nossa fé. Deus vira e mexe, Deus está fazendo que a gente fique dependente dele, só dele, mais de ninguém. Se lembra de Abraão, Isaac? Abraão obedeceu. Abraão firmou sua fé ali e foi com seu filho Isaac para sacrifício. Deus testou ou não testou Abraão? E você acha que Deus não vai nos testar, não? Tu acha que Deus não testa a gente todo santo dia, não? Para saber até onde a gente suporta, até onde está a nossa fé. Mas tem uma palavra de Deus para você. Deus sabe até aonde vai a nossa fé. Deus sabe, Deus te conhece. Conhece a mim, conhece a você. Então que nessa noite você possa refletir. Não traz aquilo que Deus já tirou. Não coloca aquilo que Deus já afastou da sua vida. Não temas. Quando Deus te direcionar por um caminho, você vai. Se Deus fala para você não ir, você não vai. Aleluia. Jonas, Deus falou para ele ir para um caminho, ele teimou, querendo fazer da vontade dele. Rebeldia. A rebeldia. Né? A rebeldia, muitas das vezes a gente paga um preço. Muitas das vezes a gente paga um preço pela nossa rebeldia. É a mesma coisa quando a gente tem um filho, né? Nós somos pai, você que é mãe. A gente manda um filho parar de andar com certas pessoas. A gente manda os nossos filhos parar de ficar no WhatsApp com certas pessoas. E eles não dão ouvido. E o que acontece? Coisas ruins, né? E só não acontece coisas piores porque nós estamos de joelho orando todo santo dia pelos nossos. Da mesma forma é Deus com a gente. Nós somos filhos rebeldes. Deus manda a gente fazer algo e a gente não faz.
A gente quer fazer da nossa vontade, da nossa carne, contaminada, pecaminosa. E aí a gente vai e quebra a cara. Só não acontece algo pior porque Deus está no controle da nossa vida. Mas Deus hoje Ele quer que eu e você tenhamos fé, mais fé. É verdade? É a palavra de Deus hoje, fé. Onde está a minha e a sua fé? Em Hebreus 11:6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a recompensa naqueles que crê e busca. Naquele que crê que Ele existe. Não é verdade? E onde está a tua fé? Em Romanos também diz, Romanos 10:17 diz que a sorte é que pela fé, pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Quantas das vezes nós estamos pegando passeio igual Tomé, tem que ver para crer. A gente tem que ver para quê? Não é verdade? Hoje Deus está falando comigo e com você. Tenha fé e crê somente nele. E não volta para onde Deus te tirou, não. Não, o vento vai ficar forte. O vento vai ficar forte. E aí, tua fé vai aumentar na hora, porque o vento vai ventar, aí tu vai lembrar. Então é melhor nem brincar. Se Deus está falando, obedeça. E hoje tem um recado de Deus para a sua vida. Deus vai tirar tudo que está amarrado na sua vida. Mas é necessário que você tenha convicção que Deus quer e que você faça. Não seja rebelde, faça o que Deus está mandando, que as coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Você crê? Marcos 11:24. Por isso vós digo que todas as coisas que pedires, orando, crendo, a vez de receber. Aleluia. Crê no Senhor, confia. Essa tempestade vai passar, não vai ficar a vida toda, não. Crê no Senhor, confia no Senhor, acredita. Tempestade não é para morte, não. Tempestade é deserto, é para restaurar a nossa fé. É para moldar o nosso caráter. Porque tem coisas na nossa vida que tem que sair, e sair de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem coisas que às vezes está atrapalhando o nosso crescimento, e o que está atrapalhando é o que está aqui dentro. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você quebra a parede, você quebra isso, você quebra aquilo, começa a encher de tudo, começa a encher de poeira, é barulho, é tudo.
Você olhando aquilo ali, aquele cenário da tua casa toda quebrada, cheio de poeira, material tudo jogado, espalhado. Tu olha assim, meu Deus do